Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 13, versículo 28 até o 37. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais essa manhã que o Senhor nos dá de vida. Obrigado pela tua palavra. Neste momento pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no vídeo anterior, se eu tivesse errado alguma data, né, eu ia fazer a correção nos vídeos posteriores. De fato, eu me equivoquei com o ano da queda das estrelas. Foi em 13 de novembro de 1833, tá? E não em 1813, como eu tinha falado. E também a gente vai voltar a fazer algumas considerações do que eu falei, né? Porque esse é um tema um pouco complexo. Eu estou querendo defender uma tese que às vezes não é muito conhecida, né? Mas que faz sentido, a gente vai entender na leitura de hoje. Porque faz sentido essa tese que eu estava querendo defender, que eu estou querendo defender, né? Então vamos lá, versículo 28 em diante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estade sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, a exortação à vigilância, ela transcende todos os séculos, né? Desde o dia que Jesus falou isso, desde o dia que foi registrado essas palavras, até o dia da volta de Jesus, elas serão válidas. Mas nós temos alguns problemas aqui, principalmente com o versículo 30. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, Jesus falou de muitas coisas e disse que aquela geração não passaria sem que essas coisas acontecessem. A gente tem que saber que coisa Jesus estava falando, né? Porque ele também falou da volta do Filho do Homem. Será que Jesus voltaria naquela mesma geração? Isso não aconteceu, então não foi isso que Jesus quis dizer. Mas agora é fácil chegar a essa conclusão, né? Mas como a gente pode resolver essa situação usando a Bíblia como intérprete de si mesmo? Olha, veja só. No versículo 29 fala assim, né? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saber que está próximo às portas. Então tem que saber que coisas são essas que Jesus está falando
e o que é que está próximo. Então, aí começa a fazer sentido aquilo que eu estava falando no vídeo anterior, que Jesus falou até certo ponto sobre eventos ligados à destruição de Jerusalém. Depois de certo ponto, Jesus falou sobre a perseguição que os cristãos sofreriam ao longo de séculos. E a partir de certo ponto, Jesus falou propriamente do tempo da sua vinda. E quando chegar o tempo da sua vinda, tudo o que ele falou referente à perseguição dos cristãos no passado e à destruição de Jerusalém serviria como um tipo, um sinal, uma representação do que os cristãos passariam também próximo à vinda de Jesus. Então veja só, essa palavra, esse termo aí, estas coisas, olha como é usado no capítulo 13 de Marcos. Vamos voltar para Marcos 13, versículo 4 e versículo... Marcos capítulo 13, versículo 4 e versículo 8. Olha como é usado esse termo, estas coisas. Versículo 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Que coisas eram essas que os discípulos perguntaram para Jesus? Jesus falou no versículo 1, no versículo 2, sobre a destruição do templo, né? Então, essas coisas eram relativo à destruição de Jerusalém, né? E era o versículo 8 também. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, até o versículo 7, principalmente, né? Até o versículo 8, versículo 7 e 8, principalmente, Jesus estava falando de sinais do tempo da destruição de Jerusalém. Então, todas essas coisas se cumpriram antes da destruição de Jerusalém. Não significa que não se cumprirá novamente, mas se cumpriram antes da destruição de Jerusalém. Inclusive até a pregação do Evangelho, como eu falei, né? Agora, olha a diferença que Jesus faz entre estas coisas, que são coisas que se cumpriram antes da destruição de Jerusalém, e olha a diferença que ele faz com a volta de Jesus, né? Versículo 32, fala assim: a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, quando ele fala da volta de Jesus, ele fala aquele dia, como se fosse uma coisa mais distante. E vamos também ver aqui, ó, como Jesus também fala de eventos mais distantes ao longo da sua profecia. Versículo 19, né, 19 fala assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então aqui fala daqueles dias, né? Algo mais distante do que estas coisas que estavam diante deles. As coisas que estavam diante deles eram as coisas referentes à destruição de Jerusalém. Aqueles dias poderiam se referir a coisas que se cumpririam depois da destruição de Jerusalém. Então, quando Jesus falou que, versículo 30, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, ele estava se referindo a estas coisas, as coisas que iriam se cumprir antes da destruição de Jerusalém, ou seja, aquela geração do primeiro século viu, né,
presenciou a destruição de Jerusalém, né? Então, ela não passou antes que isso acontecesse, essa destruição de Jerusalém. Mas a respeito daquele dia, da volta de Jesus, já não é mais a mesma geração. Jesus estava separando as duas coisas. Então, assim a gente resolve a questão, para não fazer Jesus dizer algo que ele não disse, para não fazer Jesus predizer algo que não se cumpriria. E agora, sobre a vigilância, é claro, né? Como eu falei, é uma mensagem que transcende os séculos, né? Chega até nós, a questão da vigilância. Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, já estamos hoje vivendo no tempo do fim. Realmente, todas as profecias referentes ao capítulo 3 de Marcos já se cumpriram. A única coisa que falta se cumprir novamente, né, é a pregação do Evangelho a todo mundo, né? Mas só Deus sabe quando isso se cumprirá, né? Só Deus pode saber, né? Nós não teremos como saber que o Evangelho foi pregado a todo mundo. Não teremos, tipo assim, não vai ser avisado para nós, olha, hoje, na data de tal, no mês tal, do ano tal, se cumpriu a pregação do Evangelho de todo mundo. A não ser que Deus, né, fale, né? Fale por meio de algum profeta, né? Mas o fato é que só Deus saberá, né? Então, só precisamos lembrar, né, dos sinais que Jesus deu ao longo da história, né? Ele disse que aconteceriam terremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, e tudo isso tem se cumprido. Podemos ter certeza de que a parte final da profecia também se cumprirá, que é a volta de Jesus. Agora, quando o próprio Jesus falou no versículo 33, não sabeis quando será o tempo, só temos que vigiar, né? Só temos que vigiar. O mestre, o dono da casa, quando voltar, ele vai querer ver os seus servos trabalhando e não dormindo. Eu li, né, ontem também, no vídeo de ontem, aquele texto lá de 1 Tessalonicenses, que nós não somos da noite para estar dormindo, né? Nós somos da luz do dia. Temos que estar sóbrios, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa, como o mundo será pego de surpresa. Então, que nós possamos cada dia vigiar, né? Cada dia nos preparar. Ainda tem mais uma questão que eu sempre falo, né? Jesus, a volta de Jesus pode acontecer para mim no dia que eu morrer. Então, mesmo que não chegue o dia real da volta de Jesus, mas no dia que eu morrer, é como se Jesus tivesse voltado para mim. Porque a pessoa que morre, ela não vê o tempo passar. Nada mais vai acontecer, né? Nada mais eu vou presenciar depois da minha morte, até o dia da volta de Jesus, quando ele me ressuscitar. Então, para nós, é como se Jesus estivesse voltando, né, no dia da nossa morte, né? O efeito psicológico vai ser o mesmo. Então, aí nós temos mais outro motivo para vigiar, porque também não sabemos o dia que vamos morrer. Então, que nós possamos nos preparar, estar prontos, né, a todo momento para esse grande dia. E isso não é uma mensagem para nós ficarmos com medo, mas uma mensagem para nós mantermos uma comunhão mais verdadeira, mais íntima, mais profunda com Jesus a cada dia, e para que possamos descansar nele, porque é um fato que Jesus levará para o céu aqueles que querem, de fato querem, né? E os que não quiserem não serão levados, né? E a gente precisa analisar nós mesmos a cada dia para saber se de fato nós estamos querendo, se de fato nós amamos a Deus, se de fato nós queremos fazer parte do seu povo, né? Dos seus redimidos, né? As obras, elas atestam
a nossa escolha. Então, prestemos atenção naquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, as escolhas que estamos fazendo, as obras que estamos produzindo. E se são obras ruins, ainda há tempo de mudarmos a direção da nossa vida. Pedimos a ajuda de Deus, misericórdia, e Ele vai nos atender. Não somos perfeitos. Eu sempre falo que a salvação é mediante a graça, pela graça. Se não for misericórdia de Deus, ninguém será salvo. Mas Ele quer ver a nossa vontade aplicada, a nossa fé, o nosso esforço. E aí junta esse elemento humano, como diz lá em Efésios 2, né, a partir do versículo 8. A salvação é pela graça mediante a fé, né? Ou seja, a salvação pela graça quer dizer que é Deus que dá, pela graça. Não pelo nosso merecimento, mas pela graça. Mediante a fé significa que nós temos que receber, temos que ter fé e aplicar a fé por meio das obras, por meio das escolhas, para receber essa salvação. Então não é as obras que salvam, as obras elas evidenciam que a salvação aconteceu. As obras evidenciam a nossa escolha. Então, cada dia precisamos tomar as escolhas certas, principalmente a escolha de buscar a Deus, porque é um relacionamento com Ele que vai nos salvar. Não é as obras, né? Não é obras meritórias, né? Mas obras que evidenciam que existe um relacionamento, que existe uma fé verdadeira, que abraçou a graça salvadora. Amém? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa reflexão. Nos ajude a entender cada vez mais a Tua palavra e nos preparar para esse grande dia que pode acontecer a qualquer momento em nossas vidas, individualmente, porque o dia que a nossa existência terminar aqui através da morte, vai ser para nós o mesmo efeito, como se o Senhor tivesse voltado. Então nos ajude a nos preparar, Pai, para esse grande dia. E nos ajuda a refletir sobre nossa própria vida, nossas próprias escolhas e alinhar nossa vida com a Tua vontade, Pai. Porque queremos de fato ser salvos e ir para o céu, te dar essa alegria, Senhor, de nos ter contigo nas mansões celestiais. E queremos também ter essa alegria, mas às vezes nossas obras, nossa falta de fé, nos levam para longe desse sonho, desse desejo. Então nos ajude a corrigir nossa rota a cada dia, Pai, para estarmos sempre perto de Ti. E abençoa aquelas pessoas que nós amamos, que ainda não tomaram essa decisão, que ainda não decidiram se preparar, Pai. Que a Tua misericórdia se estenda à vida delas e nos dê poder, nos dê graça, para nós chegarmos, Senhor, ao ponto de ajudarmos esses nossos entes queridos, Senhor, na decisão que eles têm a fazer e no preparo que eles têm a implementar, Pai, para esse grande dia. Continua conosco, abençoando o nosso dia, protegendo e guardando. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.